Sula, Hum, não sei se você vai falar sobre isso, mas tem como criar um pincel com borda dura e outro com textura vazada, bem granulada? tem. Tem. Olha só. Deixa eu mostrar isso aqui. Nice. Olha só. Um dos pincéis que eu senti... Eu preciso parar de falar olha só. Eu tô falando muito olha só. Peço desculpa. Uma dos pincéis que eu mais sentia falta do Photoshop era esse Ranger Bristol aqui. Ele tem essa textura de brush pen que eu amava de paixão. E a forma como ele importou quase sem textura. Então o que eu fiz foi parecido com isso que você está perguntando. Olha só, a gente tem textura dentro, né? E se a gente tiver pressão bem levinha, ele fica bem arranhado, ó. E aí para ajeitar isso aqui, foi vindo na textura e invertendo a pressão. E aí a coisa começou a funcionar. Vamos dar uma brincada porque eu acho que a minha ideia de pincel de aquarela vai dar... vamos ver se a gente consegue chegar num resultado interessante. Bueno, deixa eu voltar pro meu pincel de teste aqui. Vamos brincar. Eu vou vir aqui. Posso passar mais perguntas? Pode. Sula, qual é a diferença do Mixing Mode Standard e Perceptual? Não sei. Deixa eu... Fica ink. Antes de eu aqui, né? Sim, olha só. Antes de eu passar para fazer o pincel de aquarela, lembra que eu comentei com vocês que tem um monte de ferramenta no Clip Studio que elas são pincéis disfarçados? Segura minha mão. Lembra daquela ferramenta de Burn e Dodge que tem no Photoshop? Que uma ferramenta clareia e outra ferramenta escurece? Olha o que eu achei cutucando aqui. Deixa eu botar no padrãozinho. A gente vem em Ink. Tem esse modo aqui chamado White Burn, tá vendo? Isso aqui é o Color Dodge do Photoshop. Olha aqui. Ele tá clareando a imagem. E aqui embaixo, cadê? Tem aqui... tem o Black Burn. Ó. É a ferramenta, é o Burn do Photoshop, é a ferramenta que queima. Tá escondido dentro do modo de pincel, mas tá aqui. Então, tem alguns modos que eu nunca ouvi falar. Inclusive, o modo de apagar, tá? Para vocês que não estão ligados, tem algumas formas de apagar no Clip Studio. A gente faz um layer, né? A gente vem aqui e a gente faz uma pincelada. Você pode vir aqui e escolher a cor transparente, né? Que isso aqui vai apagar. Ou você pode vir aqui e botar no modo apagar. Então, a borracha, na verdade, é um pincel em modo apagar. Entendeu como é que eles fizeram várias ferramentas, tudo dentro do pincel? Olha só. Então, tem esse Erase e Compare aqui. Eu não sei qual é a diferença. Eu vou precisar testar. Eu vou precisar testar com pincéis de textura. Porque ele tem umas coisas que eu nunca ouvi falar, tá? Tem esse aqui que a gente conhece de boa. Foi tipo um susto que eu tomei quando eu abri os modos de camada no Krita. E tipo, tem um XOR, tem uns X e tipo, matemática no meu programa de pintura. Como assim? Então, tipo, tem umas coisas escondidas aqui que, minha Nossa Senhora. Mas é isso que eu tava comentando. Se você mexer nisso aqui, você transforma o pincel em outra ferramenta. Tem muita ferramenta que é só o pincel configurado de forma correta. Certo? Muito massa, sim. Vamos brincar de fazer o pincel de aquarela. Eu ainda tenho pergunta. Manda pincel. Não! Nunca vai sair. Não Droga. vai sair pincel de aquarela. Vai sim. Vamos lá, eu tenho fé. Vamos lá. Sula, dá pra configurar um pincel como se ele fizesse mixer das cores, tipo uma pele, e botar a cor pra sombra e pra luz, usando o brush pra renderizar? Olha, não sei se tem como fazer isso exatamente, porque eu teria que pensar no processo para fazer isso ao mesmo tempo. Mas, deixa eu voltar aqui no meu pincelzinho. Eu falei que eu tava brincando com os pincéis de textura, né? E uma das coisas que eu gostei bastante foi desse pincel aqui. Ele parece muito que eu fiz umas pinceladas com espátula no fundo do canvas, né? Só que olha só, quando você está fazendo isso com tinta no canvas de verdade, quando você pega a tinta
a tinta a óleo, especificamente a tinta a óleo. Talvez aconteça nas outras tintas, mas a experiência que eu tenho é com tinta a óleo. E você pega uma cor que nem sombra queimada, você dissolve ela com solvente, ela tende a amarelar, ela esquenta, sabe? Então, para eu chegar num efeito como se eu tivesse com essa espátula, né, com uma tinta diluída, eu precisaria que as bordas dessa tinta mudassem de cor. Tem alguns jeitos de fazer isso, tá? O jeito mais clássico é fazer isso aqui, agrupa um pincelzinho em cima, vem aqui e coloca um modo, vou pegar um outro pincelzinho de textura e vou vir aqui e fazer, ó, a gente pinta a variaçãozinha de cor. Funciona bem, já usei demais, tá? Mas eu estava brincando de fazer no pincel do Clip Studio, né? E aí, cara, lembra o lance de inverter a pressão que eu estava comentando? Olha o que eu cheguei de conclusão, tá? Tangentezinha, rapidinho. Esse pincel, esse painel aqui de propriedade do pincel, ele é configurável, tá? Eu não sei se vocês sabem. Você não precisa abrir a janela de configuração para mexer no seu pincel. Então, eu quero que essa opção de trocar de cor aconteça, né? Cadê? A gente quer brush tip? Não, eu quero color jitter. Você quer que essa opção apareça aqui na paleta? Marca o olhinho dela, tá vendo? Ó, ela aparece aqui. Então, tudo que você quiser ligar e desligar no pincel, lembra de colocar na paleta. Deixa essa paletinha organizada para a forma como você usa. Lá, voltando lá atrás, no papo de interface, né? Isso aqui vai facilitar pra caramba. Então, eu criei esse modo, tá? Em que se eu ligar isso aqui, você tá vendo a pincelada ali? Olha o que acontece se eu ligo e desligo. Tá vendo que ele tá baseado na cor que eu tô usando, mas ele tá mudando a cor? Ó. Então, agora, se eu vier aqui e eu fizer uma pincelada bem de leve, olha a pincelada mudando de cor baseado na minha pressão. Na verdade, eu quero essa aqui. Essa aqui deixa aqui, eu quero essa aqui. Isso. Marca o Change Color. Olha essa variação de cor com a pressão invertida. Olha as manchas que eu consigo fazer no canvas usando uma cor só. Olha esse fundo. Então, esse lance de controlar a variação na pressão, olha que show que fica, cara. É tipo, eu gosto muito de fazer esses fundos mais texturizados. Certo? Então, tipo, ficou tão massa. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou a configuraçãozinha, tá? Olha só, eu tô variando um pouquinho só. Então, 5, 5, 20. A coisa que ele mais varia é o brilho, né? E aí, cara, olha como é que ficou essa curva. Essa aqui é da luminosidade, acho que ficaram... essa aqui é da saturação. E essa aqui é do rio, saca? Então ele varia mais um pouquinho o rio. Mas me deu um resultado que eu gostei demais da conta. Ó, então a pincelada em si, ela troca de cor. Se eu for sobrepondo ela, eu não preciso trocar de cor para construir a sensação de textura. Não é muito útil para render. Se você tentar renderizar com isso aqui, vai ser uma experiência de dor e sofrimento. Mas, no geral, achei que deu uma pincelada de textura muito legal, tá? E aí você vê que eu experimentei com essa coisa de textura com outros pincéis também. Então tem esse pincel de textura chamado Painterly, que eu uso ele pra caramba. É o pincel que eu uso pra fazer cabelo. Vocês me viram usar ele aqui várias vezes. Eu fiz uma versão desse Painterly com textura, essa aqui, ó. E eu gostei bastante da forma como ele tá, ó, como ele tá dissolvendo. Olha que bonito que ficou, sabe? E aí eu fiz a opção de trocar de cor. Esse aqui eu deixei um pouquinho mais forte, porque vamos supor que a gente está tentando pintar grama. Aí a gente faz uma pincelada, aqui ó. Ó que massa. Ó a gente pintando grama aqui, ó isso. Então quando você precisar dessa variação para dar esse efeito mais orgânico, para criar essas texturas mesmo, olha como é que a gente consegue uns efeitos muito legais, juntando a textura e a variação de cor. Olha que massa. Então deixa eu botar um pouquinho mais claro aqui agora, e aí a gente continua fazendo a sensação de graminha, tá? Esses pincéis já estão, eu ia botar só no final do ano, mas me deu coceira. Eles já estão na pastinha de pincéis lá dos meus pincéis do Clip Studio, com esse mesmo nome, Painterly OG Texture Square Blocking Brush Texture. Então se vocês quiserem lá brincar,
dar uma brincada com isso, porque eu gostei bastante do resultado e eu acho que dá para fazer essa brincadeira de cor funcionar na mão de vocês. Eu quero que vocês lembrem, tá? Eu tô fazendo a variação de cor baseado na cor principal, né? Então, quando eu troco de cor aqui, ele tá deixando essa cor um pouquinho mais fria, um pouquinho mais saturada, um pouquinho mais clara. Então, quando eu troco de cor, ele já faz a variação de cor baseado na cor que eu tô usando. Ó. Tá vendo? Você pode fazer isso aqui com a Subcolor, tá? Então, se você quiser escolher as duas cores em que ele varia troca essas opções pelo Subcolor, ajeita a curva de pressão e escolhe as duas cores, que vai funcionar. Outra coisa que a gente usa muito pouco e também pode ser muito interessante, tá? Eu tô usando essa variação de pincelada dentro de uma pincelada só. A maioria das pessoas, quando ela começa a usar essa opção... Deixa eu voltar aqui. Isso aqui. Nice. A maioria das pessoas, quando ela liga essa opção pela primeira vez, o que acontece, tá? A opção de random vem marcada por padrão. E esse random não é muito útil. A demonstrar. Deixa eu vir aqui, pera, desmarca isso aqui. Vem aqui, essa aqui tá trocando... Pera aí que a gente deixou isso aqui no modo Erase, né? Pera, aqui. Color Editor, Change Brush Color, o random tá ligado. Então, olha o que acontece. A gente tava falando do lance das várias carimbadinhas, né? Se o random tá ligado, o que acontece é que essa pincelada vira um circo. E não é isso que as pessoas querem, na maioria das vezes. Então não esquece de desligar o random e colocar, por exemplo, pressão da caneta. Agora ele vai variar, ó, à medida que a sua pressão vai variando. E aí você começa a ter um controle muito mais fino do que você tá mudando de cor para. E aí, mesmo esquema, né? Deixa eu zerar isso aqui. A gente vem aqui pro Blend with Subcolor, ó. E agora a gente escolhe, deixa eu ligar a pressão. A gente escolhe a cor da frente, a cor de trás, começa no rosa, vem passando pro azul. Se você quiser inverter, é o contrário, né? Começa no azul, ó, e vem passando pro rosa. Deixa eu botar forte, que aí ele começa no azul de verdade. Ó, começa no azul, vem passando pro rosa, certo? Isso é muito legal da gente perceber como é que isso aqui funciona. Dito isso, desliga o Blend of Subcolor aqui. Nice, desliga isso aqui. A gente pode juntar as duas coisas. Então, deixa eu fazer rapidinho aqui, ó. Eu vou fazer variar um pouquinho de temperatura. Um pouquinho mais saturado, um pouquinho mais claro. Vou desligar o random dessa desgraça, né? Aqui. E aí a gente tem isso na pressão da caneta. Quer brincar de pintar estrela? Quer brincar de pintar montanha? Quer brincar de pintar confete? Pintar coisas que variam de cor? Essa opção aqui, ela vai fazer o lance da variação de cor, mas por pincelada agora. Então, qual a diferença? Deixa eu desligar aqui para vocês verem a diferença. Ó, vem aqui no Rio, liga. Uma pincelada sai de uma cor, outra sai de outra, outra sai... marca mais. Isso, ok. Isso, nós. Isso, agora foi, né? Agora foi, nós. Ó, sem mudar de cor, cada pincelada fica aleatória. Se a gente junta essas duas coisas, cada pincelada, ó, faz variação de cor e ela vai fazer a variação de cor por cada pincelada. Então, você está sofrendo para fazer coisinhas coloridas, você está fazendo para fazer texturinhas que mudam muito. Quer pintar uma graminha que está muito específica, ela faz muito aquele efeitozinho de noise. Usa essa opção. Ela é muito poderosa, ela é muito interessante, de novo. Vejo as pessoas explorarem isso muito pouco. Certo? Fez sentido isso aqui? A parte de variação de cor? Vamos chegar no pincel de aquarela. Tenho fé. Tem mais pergunta, né? Aham. Manda. Não, eu ia só falar que mesmo variando a cor fica bem paletudo, né? Não fica destoando. Você tem como controlar a quantidade de variação. Então, se você vier aqui e estourar o rio, ele vai ficar 100% arco-íris. Mas se você pegar e fizer essa variação mais sutil, a gente vai ficar nas cores vizinhas. Então, ele vai do rosa pro laranja, e aí ele deve chegar... Deixa eu botar mais aqui no meio, que ele começa a chegar mais um pouquinho nos roxinhos ali, ó. Mas fica muito harmônico. Então você não precisa fazer confete. Dá para fazer uma variação bem sutil que fica bem interessante. Certo? É muita coisa. Sim, é muita coisa.
O sistema de pincel é complexo. Tem um motivo pelo qual eu tô fazendo uma live inteira sobre isso.